Qual a chance de John Arias trocar o Fluminense pelo Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também sobre Breno Bidon, que estreou pelo profissional do Corinthians. Ele vai renovar o contrato? Conto ainda sobre o São Paulo. A folha salarial do tricolor hoje é mais alta ou mais baixa na comparação com a do ano passado? Tudo sobre Maurício especulado no Botafogo. Falo também sobre o Arsenal de olho em uma joia do Atlético Mineiro. Cuca pedindo desculpas públicas. Otero, o melhor custo-benefício do Santos em 2024, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito bom ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal apertando o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Quero mostrar jogos dessa segunda e terça-feira bem interessantes. Nessa segunda tem, por exemplo, no campeonato inglês, Chelsea-Newcastle, tô indo na vitória do Chelsea. Já no campeonato italiano, Lazio e Udinese, vou de vitória da Lazio. Na terça-feira, Champions League com partidas bem legais. Arsenal e Porto, vou de vitória do Arsenal. Barcelona e Napoli, vou de vitória do Bar. Se você manja de futebol, gosta de dar os pitacos, então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. O link está no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, deposita 100% dessa grana, volta em bônus, valor máximo do bônus de R$200 e você precisa jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o congresso técnico que vai acontecer na sede da Federação Paulista nessa segunda-feira a partir das 3 da tarde, quando serão definidos os locais, horários e datas dos jogos de quartas de final. Você sabe, Santos e Portuguesa, Palmeiras e Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino serão os confrontos das quartas de final. Estou muito curioso para saber o que vão fazer com o Santos e Portuguesa. A tendência é que o jogo seja mesmo na Vila Belmiro. Quero contar que o Goiás, o maior campeão estadual, obviamente do estado de Goiás, está eliminado da competição desse ano. Perdeu nos pênaltis para o Goiânia, cuja folha salarial é muito menor do que a do Goiás. Só o Tadeu, o goleiro do Esmeraldino, paga toda a folha salarial do Goiânia. Os times empataram em 1-1 nas oitavas de final, decisão nos pênaltis, e o Goiânia acabou se classificando. Já o Nova Iguaçu decidiu que a partida de volta contra o Vasco acontecerá no Maracanã no próximo domingo a partir das 4 da tarde. Havia uma dúvida sobre onde mandar. O presidente do Nova Iguaçu, de olho na renda, decidiu pelo Maracanã. Por falar em renda, nesse domingo, no empate em 1-1, 61.425 torcedores por uma renda superior a 3 milhões de reais. Legal contar também ainda sobre esse jogo que houve uma enorme confusão em relação ao gol do Nova Iguaçu, tudo porque a transmissão mostrou uma imagem que parecia muito longe em relação à análise da linha do impedimento, né? O departamento de arbitragem da FERJ garantiu que não houve erro ao traçar as linhas, que a linha azul aparece porque ela está no calcanhar do João Vitor e ela é azul porque ela se sobrepõe ao vermelho. Dessa maneira mostra que a linha, não há impedimento, que o lance é legal. Na sequência desse lance saiu o gol do Nova Iguaçu. Para fechar o giro de notícias, queria te contar que o Fortaleza entrou em campo para a partida contra um time chamado Maracanã, pelo Campeonato Cearense, com camisas todas em branco e manchadas de sangue. Forma de protesto, já são 19 dias desde aquele ataque covarde de torcedores do esporte e ninguém foi punido. Quero falar agora sobre o Santos, mais especificamente sobre Otero, meia venezuelano contratado sob enorme desconfiança para o Peixe nessa temporada, mas que tem dado enorme conta do recado. Para mim ele é o melhor custo-benefício do Santos. Tudo porque seu salário é de apenas R$50 mil por mês. Detalhe, é valor fixo, sem bônus nem absolutamente nada. O Otero aceitou o desafio de jogar no Santos, mesmo com um salário muito aquém daquele que ele estava habituado a ganhar. Jogador que disputou na temporada passada o campeonato equatoriano pelo Aucas. A tendência é que o Santos, assim que o Campeonato Paulista terminar, chame o Otero para discussão de um novo contrato com condições bem melhores. O Santos tem se especializado nesses contratos de risco, né? Foi assim, por exemplo, com o Ricardo Oliveira, com o Lucas Lima, que chegaram sob desconfiança, deram super certo e tiveram seus contratos prorrogados.
O Otero tem 31 anos de idade, 11 jogos, 2 gols e 3 assistências. Para mim foi o grande cara na vitória contra a Inter de Limeira no sábado, não só nas bolas paradas, mas com dribles, com muita objetividade, muita competitividade sem bola. Tem deixado excelente impressão. Sua nota pro Otero de 0 a 10, use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre Cuca, o técnico do Atlético Paranaense estreou com vitória por 6 a 0 diante do Londrina, resultado que classificou o CAP depois da derrota por 1 a 0 na semana anterior, derrota que acabou culminando com a demissão do antigo treinador, o Juan Carlos Osório. E aí é legal contar que o Cuca, depois da partida contra o Londrina, deu entrevista coletiva normalmente, quando todo mundo imaginava que a coletiva já havia acabado, o Cuca pediu para ler um pronunciamento que ele mesmo havia escrito, em que ele pede desculpas pelo episódio acontecido na década de 87, admite que esse episódio influenciou muito pouco na sua vida, mas causou enorme interferência na vida da moça, que tinha 13 anos de idade e acabou morrendo aos 28. E ele faz um compromisso de combater e ajudar na transformação do futebol em relação ao machismo, em relação à relação com as mulheres. Bonito depoimento, o Cuca merece essa nova chance, tomara que consiga fazer jus às palavras ditas durante o episódio. Quero contar que o Arsenal da Inglaterra está de olho em uma joia do Atlético Mineiro, trata-se de Alisson. Meio atacante de só 18 anos de idade se tornou titular recentemente do Atlético. E de acordo com o jornal Metro, o Arsenal está de olho no atleta e pretende fazer uma proposta para a janela de verão na Europa, ou seja, a partir de julho. E o Arsenal não está sozinho nessa, o Fulham e o Newcastle também avaliam de perto os passos do jogador, que é tratado como uma joia já há algum tempo, mas agora se tornou titular e peça importante dentro do time de Luiz Felipe Scolari. O Atlético renovou recentemente o contrato do Alisson até dezembro de 2027. O Arsenal, que já tem outros brasileiros como Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, além do Jorginho, que se naturalizou italiano. Não há proposta na mesa do Galo. Se pintar, certamente o Atlético vai pedir algo na casa de 20, 25 milhões de euros, por se tratar de alguém extremamente jovem. Resta saber se os clubes de fora vão pagar toda essa grana, mais um bom atleta que está a caminho da Inglaterra em pouco tempo. Quero te contar agora sobre uma possibilidade que surgiu nos últimos dias de Maurício, jogador do Internacional, e parar no Botafogo. Maurício virou o jogador mais disputado da nossa janela, né? Palmeiras, Corinthians, Bahia, depois Flamengo e agora o Botafogo sendo especulado. A informação durante o fim de semana de que o Botafogo estaria disposto a pagar 12 milhões de euros para contratar o Maurício, e levando em consideração que o Textor recentemente investiu 16 milhões de euros para contratar o Luiz Henrique e prometeu pagar 20 milhões de euros caso o Atlanta United top negociar o Thiago Almada, todo mundo começou a ver como real a possibilidade de o Maurício trocar o Inter pelo Botafogo. Mas consultei uma fonte botafoguense antes de gravar o vídeo e perguntei: o Botafogo fez proposta? A resposta foi mentira total, não tem oferta, fecha aspas. O sonho botafoguense segue sendo o Thiago Almada, negócio dos mais complicados. O Atlanta United, time que detém seus direitos econômicos lá na Major League Soccer, prefere negociá-lo com algum clube do futebol europeu, e essa transferência, se acontecer, vai ocorrer apenas na metade do ano. Prometo ficar de olho nessa história para trazer novidades, beleza? Quero te atualizar agora sobre o São Paulo. A gente tem debatido aqui no canal que o trabalho do Carpini é pior do que o trabalho do Dorival Júnior. Ele tem, na minha opinião, feito o São Paulo regredir. Isso se baseia no nível de exibição do São Paulo e no fato de o Tricolor ter hoje um elenco melhor do que o da temporada passada. São mais peças, embora com menos jogadores, né? E aí, durante o programa do Nicola desse domingo, um torcedor do São Paulo me perguntou se a folha do São Paulo é maior ou menor do que na comparação com a temporada passada, e a pergunta foi feita se baseando nas 15 saídas de jogadores. Então vamos contar para vocês que o São Paulo deixou de ter, do ano passado para esse ano, Beraldo, Caio Paulista, Yaxson Mendes, Gabriel Neves, Luan, Marcos Paulo, Erisson, David, Alexandre Pato, Thales Costa, Thales Vander, Natan, Pedro Vilhena, Raí Ramos e Valls. Foram 15 saídas. Com a saída desses atletas, o São Paulo economizou mais ou menos 2 milhões e 800 mil reais. Houve também uma troca no comando técnico. Dorival Júnior aceitou o convite da seleção brasileira, custava 1 milhão e 200 mil por mês. O Thiago Carpini chegou para o seu lugar ganhando na casa dos 500 mil, 700 mil de economia. Então a gente está falando, com as saídas dos jogadores e da troca da comissão técnica, em uma economia de 3 milhões e meio de reais. Nicola, então dá para dizer que o São Paulo hoje paga bem menos do que no ano passado? Não. É porque os 5 reforços do São Paulo, atrelados ou associados a renovações de contrato, fizeram com que o elenco valesse praticamente a mesma coisa. Foram contratados
Ferreirinha, Bobadilha, Luiz Gustavo, Eric e André Silva. Esses jogadores contratados ganham mais ou menos 2 milhões e meio de reais mensais. Lembrando que a economia havia sido de 3,5, certo? Só que Lucas Moura e Rames Rodrigues tiveram acréscimos em seus salários, 500 mil reais para cada. Então, dá para dizer que ficou elas por elas. Só que o Tricolor ainda fez pequenos ajustes no elenco, renovações de contrato, como por exemplo a do Luciano. Então hoje, a folha salarial do São Paulo é um pouco superior à folha do ano passado. O Tricolor de 2023 gastava na casa dos 15 milhões de reais. Folha do São Paulo hoje gira entre 15 milhões e meio e 16 milhões de reais, uma das maiores do futebol brasileiro. Até por isso a cobrança é tão grande em cima do trabalho de Thiago Carpini. Quero falar para vocês agora sobre Breno Bidon, que estreou pelo time profissional do Corinthians no empate em 0-0 com Água Santa nesse domingo. O Antônio Oliveira decidiu poupar titulares, colocou em campo vários garotos e o Bidon entrou no intervalo. Numa situação difícil, até porque o Rian havia sido expulso, o Água Santa precisava da vitória, pressionou e o Bidon foi muito bem nos 45 minutos em que esteve em campo. Para mim, talvez a grande figura do jogo, enorme personalidade, mostrando o futebol que ele já havia exibido nos tempos de categoria de base. Jogador que tem 19 anos de idade, contrato só até janeiro de 2025. E eu fui perguntar se essa renovação de contrato está próxima, como as pessoas do Corinthians vêm dizendo. Na manhã dessa segunda-feira, veio a informação de que o contrato não foi assinado, mas está apalavrado. Há um acordo entre as partes, foi por isso que o Bidon foi a campo. Senão o Corinthians não teria colocado o atleta para jogar diante do Água Santa. Renovação de contrato deve durar no mínimo até 2028, com um belo aumento salarial e aumento também na multa rescisória. É o Corinthians se resguardando em relação à possibilidade de assédio de clubes de fora. O Bidon é muito bem avaliado interna e externamente. Jogador que promete ser muito mais utilizado a partir dessa extensão do contrato. Excelente notícia pro Corinthians. Bora fechar o vídeo para repercutir um boato que surgiu nas redes sociais e causou alvoroço entre torcedores de Flamengo e Fluminense. A notícia de que John Arias interessa ao rubro-negro. O meio atacante, o melhor jogador do Fluminense nos últimos tempos, atleta que já havia sido alvo de uma proposta no fim do ano passado do Zenit de 12 milhões de euros e o presidente Mário Bittencourt nem quis abrir conversas. Pois bem, a situação do John Arias é a seguinte, ele tem contrato até dezembro de 2026, o Fluminense é dono de 50% dos direitos econômicos, tentou recentemente comprar outros 50% do Patriotas e o clube que detém essa metade disse não, tá sabendo que mais cedo ou mais tarde o Arias pode ser negociado e essa grana e esse percentual vai render uma enorme grana. John Arias foi perguntado também se pretende deixar o Fluminense. Ele não quis cravar, mas não assegurou que fica, até porque não gostaria de mentir. Mas, apesar de todo esse contexto que eu acabei de explicar, imaginar o Arias trocando o Fluminense pelo Flamengo é praticamente chance zero. O Fluminense não vai vender seu principal jogador para o grande rival, o Mário Bittencourt. Tem no Flamengo o seu grande concorrente e ele vai preferir vender para qualquer clube do exterior que aparecer com proposta do que negociá-lo com o Flamengo. Por mais que o Flamengo queira, e eu nem consigo confirmar ainda se há esse interesse, dá para assegurar que essa negociação não acontecerá. Se o Zenit, por exemplo, eventualmente fizer uma nova proposta, o Bittencourt pode até facilitar essa negociação, mas não vai negociar o seu principal jogador com um grande rival. Descartemos essa história. Hoje é muito mais fácil para o Flamengo contratar o Maurício do Internacional, e esse é um alvo real do Fla, do que o John Arias, embora o John Arias fosse certamente um enorme acréscimo ao rubro-negro. E você prefere Arias ou Maurício? Use o espaço para comentários e diga se você acha que tem alguma chance de o Fluminense vender seu principal jogador para o grande rival. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos no final da tarde. Tem também a tradicional live a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!